em eleitoral, o senhor foi presidente do TSE. Foi. Podia falar como é que foi isso? Como é que foi na época? Acho que foi em 97. Foi em 97, 98. Foi. Não gostei. Não gostei da justiça eleitoral, não. Porque é um negócio. Começa. O tribunal funciona à noite. Né? Um corpo de funcionários ocioso. Porque não tem muito o que fazer. Como o tribunal funciona à noite, os funcionários permanecem no tribunal à noite. Né? E aí são remunerados com hora extra, e mais hora extra, e sessões que vão até meia-noite, 11 horas, né? E tem negócio de hora extra. Aquilo tudo me cansava, aquele negócio de ter que despachar aquelas, sabendo que não tinha trabalho. Né? Sabendo que não tinha trabalho. Agora, outra coisa, todo mundo quer levar vantagem. Né? A Embratel, para transmitir os dados da eleição, reunir os dados, né, queria cobrar, naquela época, eu me lembro que era 18 milhões, para reunir os dados, para dar o resultado final aqui. Eu tive que ir ao Fernando Henrique, que era presidente da República, para ele interferir, mandar alguém interferir na Embratel, para dizer que faça o serviço, mas não venha para cá, entendeu? Levar tanto dinheiro do poder público, do Tesouro. A Polícia Federal, por sua vez, para policiar a eleição, tem que levar não sei quanto. O Exército, foi quem mais eu tive pena, foi do Exército. Eu fui lá ao gabinete do ministro do Exército, naquela época tinha um gabinete do ministro do Exército, e ele disse, olha, ministro, é o seguinte, nós temos uma quantidade grande de viatura que está precisando de bateria. E nós ficamos esperando as eleições para nós recebermos essa ajuda, né, para fiscalizar a eleição na Amazônia, não sei aonde. Entendeu? Essa ajuda para ser transformada em baterias, em pneus para carro e tudo isso. Aí eu disse, pode deixar, general. E no final, o que sobrar, eu passo aqui para o Exército. Foi o que aconteceu naquela época. Mas eu não gostei daquilo, não. Para sair aqueles filmetes na televisão, aquela propaganda, como deve votar, aquela coisa toda. Eu mandei fazer uma licitação. Ganhou, aí é que vem, a gente não sabe, né? Ganhou uma fundação que pediu 9 milhões para fazer aqueles filmetes. Eu digo, nem morto. Pode ir embora com esse negócio, arquiva esse processo, que eu não vou dar esse dinheiro, não. Aí me lembrei, eu digo, vou chamar esse órgão da Presidente da República ligado à imprensa, né? Como é que chama, meu Deus? TV Cultura? Hã? TV Cultura? Não, né? É um órgão que funciona no Palácio do Planalto. Né? Radiobras. Chamei a Radiobras, o presidente da Radiobras. Eu digo, olha, por quanto o senhor faz isso aqui? Esses filmes e tal. O senhor faz isso? Faço. Por quanto custa? Eu vou fazer um cálculo, senhor. Levou, trouxe o cálculo. 1 milhão e pouco. Aí eu disse, mas tá caro, né? 1 milhão e pouco é muito dinheiro. Não, mas, olha, ministro, é o seguinte, a mesma coisa, a mesma choradeira. É que nós vamos comprar uma máquina de filmar, que nós não temos. Com esse dinheiro nós vamos comprar essa máquina. Eu disse, é do bolso do governo para o bolso do governo, vai lá que seja. E foram feitas. Agora eu fico imaginando, meu bem, quanto está custando, quanto estão custando esses filmes de propaganda da eleição. Aquilo é uma fábula. Não gostei desse tribunal, não, sabe? Quis mudar para de manhã. Né? Eu propus, olha, vamos fazer o tribunal de manhã, funcionar de manhã. De 8 às 12. O almoço vai ser aqui mesmo. Daqui nós já vamos para o Supremo. Mas se alguém, um só, não concordar, está vetado. Não vai haver. E aí um vetou. Todos estavam de acordo. É muito bom, que a gente não fica aqui toda a noite. Porque na época da eleição é toda a noite. Mas aí um disse, eu trabalho de noite, né? A noite quase toda. Há umas pessoas que trabalham a noite toda. Eu tenho um filho que é assim, fica acordado a noite toda.
trabalhando, escrevendo, não sei o quê. E durmo de manhã até meio-dia. Então, cessa, não se fala mais nisso. Que era para compatibilizar com os tribunais dos estados. Porque nos estados não é de noite, não. Não funciona à noite, não. Funciona mesmo de dia, de manhã. E a gente fica sem contato. Quando ligava para lá, está fechado. Né? Quero saber quantos membros do tribunal vão para um encontro em aquele negócio o colégio dos presidentes, jovem. Quantos os desembargadores aí vão para o colégio de presidente? Não tinha jeito. Aí tinha que deixar uma pessoa para de manhã ligar para saber. Vão todos. O Marco Aurélio mandou dizer o seguinte: quem quiser vir, venha por conta própria. Era um colégio de presidente que ia se reunir em Vitória. Quem quiser ir, tem que ir. Essas coisas assim, sabe? Essas facilidades da. Eu também, o centro de trabalho é feito um louco, né, como juiz. Tem direito de uma viagemzinha de recreio. Juristur. Ministro, eu posso voltar um pouco em aspectos jurídicos do caso do Collor, que foi, segundo o senhor, um dos momentos marcantes? Sim, pode. Havia discussão. Esse caso talvez ilustre um pouco alguns outros, mas eu tenho muita preocupação em saber como é que era o cotidiano dos ministros. As decisões eram produzidas com base na discussão, os ministros debatiam as decisões. Esse caso eu imagino que tenha sido um caso que tomou atenções. Né? Só houve esses ataques. Eu tive que reunir o tribunal para saber se confirmava a minha relatoria. Isso é uma reunião administrativa? A reunião administrativa. E elas se davam a portas fechadas, sim? Era a porta fechada. O senhor era ministro? E saiu uma nota. Na TV Justiça? Quando a TV Justiça começa a... Não. Eu já não funcionei aí, não. A TV Justiça já foi depois. Foi quando eu saí, logo quando eu saí. Marco Aurélio fez a lei, mandou para o Congresso pela mão de um deputado do Ceará. Tudo isso eu acompanhei. Depois ele mesmo sancionou como presidente da República, na ausência do Fernando Henrique. Ele sancionou a lei. E ele até hoje acha que foi uma grande coisa e tal. Né? E eu me lembro, eu era da corrente do Moreira Alves, que dizia, olha, né, tá bem que se edite, tem um termo, né, de editar, que se edite a matéria e publique editada, tá bem. Eu sei o que é. É corrigir, tirar, por exemplo, um aborrecimento, um xingamento, um atrito de ministro, tirar e só colocar o que interessa. Mas não, saiu. Isso tem sido realmente bom, porque tem esclarecido a população brasileira toda sobre esses processos e tal, quem sabe, se vai servir de exemplo, né, para coibir um pouco esse assalto ao que é que houve. Eu não tenho acompanhado, não, mas ao dinheiro público. Mas, de outro lado, tem desgastado o Supremo por causa dessas rusgas lá dentro, esses atritos, e fulano de tal, e Beltrano, e não sei o quê, papapá. E eu acho que o Moreira Alves tinha razão, sabe? Me disse o Moreira Alves que o Supremo Tribunal hoje é um dos poucos do mundo inteiro que julga dessa maneira. Julga, além de ler o voto, é ler para a nação inteira. Isso tem acarretado o quê? Uma demora excessiva, porque antigamente o ministro dizia, senhor presidente, eu estou de acordo com o relator. Tem um voto escrito, estou entregando aqui meus votos, né? Mas a fundamentação é mais ou menos a mesma e pronto. Aí passa eu fulano, eu julgava. Eu nunca vi uma extradição durar mais de 1h30 no Supremo, uma extradição. E nós tivemos uma extradição aí que durou 3 tardes. E no final ainda ficou enrolado e tal. É por isso que cada um quer dar o voto, para mostrar, talvez, que está ali, que está compreendendo o problema, que estudou, etc. Então, eu não fui dessa época. Né? Eu sou da época que dizia assim, presidente, de acordo,
Tem o voto escrito, estou entregando aqui. Quando o Galotti voltava sobre o relator de questão de funcionário público, a gente nenhum via. O Galotti era conhecedor profundo do funcionalismo público, do direito administrativo. Quando ele era o relator, pronto, ninguém estava aqui. Ele está voltando, a gente está daqui olhando outra coisa. E no final, de acordo. No instante, era uma quantidade que se julgava muito grande. Hoje está muito difícil, porque cada um quer pronunciar o voto. Me disse, eu queria dizer, Moreira Alves me disse que na Espanha ele foi dizer que cada ministro lê o voto no tribunal, ficaram escandalizados lá. Eu nunca vi no julgamento. Eu vi nos Estados Unidos, entendeu, que o tribunal só se reúne para ouvir os advogados, só. Quando os advogados, quando não há mais advogado para falar, né, aí encerra a sessão, eles vão embora lá para dentro, lá eles dão o voto, ninguém sabe como é que ia sair o voto, até que um dia é publicado e tal, mas ninguém discute nada, ninguém fala nada, ninguém fala que é só para ouvir o advogado. E na Espanha me disse o Moreira Alves que eles ficaram escandalizados. Não é possível, tem voto assim, em público, lê o voto, lê o voto. Mas agora não lê só para quem está no tribunal, lê para a nação inteira. Lê para a nação inteira. O senhor eu acho extremamente interessante o que eu vou dizer, que o senhor participou de vários processos, vamos dizer que na época do senhor, voto assim, voto assado, está aqui o meu voto escrito, então os votos eram curtos, talvez o do relator um pouco maior, mas aí nós temos hoje o caso aí do processo do mensalão, que estamos todos acompanhando aí, que não termina. Mas é um processo muito extenso. Extenso. São 37 acusados. A cobertura de mídia também não altera a duração do julgamento? Eu não sei. A cobertura da mídia, eu não sei, sabe? Esse processo processo do Collor, não houve essas discussões muito grandes. E a cobertura de imprensa modificou alguma coisa? Não. Por cima de mim não adiantou nada. Foram 5 ministros. Processo crime. Na pressão houve. Processo crime, em que 5 ministros acompanharam o meu voto, quer dizer, 4 acompanharam com o meu 5. O voto foi vencedor de 5-3. Depois de tanta coisa, de tanta fala, de tanta ameaça, não digo ameaça, mas tanta, vamos dizer, campanha difamatória e tal, em cima do Collor. Até hoje se fala na maior corrupção que já houve no país, quando na verdade foi desmentido pelo Supremo Tribunal, entendeu? Que não viu corrupção do Collor, né? Não viu corrupção do Collor, da parte do Collor. Eles agora estão julgando aí e dizem que, eu estou ouvindo dizer assim, mudou o entendimento sobre o fato, sobre o ato jurídico, o ato político. Né? Não precisa mais de ato, basta receber o dinheiro. Não. A lei fala em razão do cargo, quer dizer, visando alguma coisa do cargo. Está lá. Agora, se na verdade se o Collor, por exemplo, fosse... O Collor, hoje, em relação a esse processo, é uma coisa insignificante. Se acusava o Collor, primeiro, de ter comprado com um dinheiro que não era dele, dado pelo PC Farias, um utilitário Elba, que é um carrinho muito do vagabundo. O famoso Fiat Elba, né? Um Fiat Elba. Primeiro, ter pago um tratamento dentário da mulher no Rio de Janeiro. Um dinheiro fornecido pelo PC Faria. E ter feito uns jardins que diziam Jardins da Babilônia, né, lá na casa da Dinda. Né, que quem for lá hoje vê que eram uns montes de terra, entendeu? Com as flores plantadas em cima. Entendeu? Que diziam... Eu nunca falei com o Collor sobre isso, não falo com o Collor. Mas diziam que era uma monte de terra para subir para ver por cima do muro, ver o lago e tal, essas coisas assim. Só isso. Foi isso que aconteceu.
Né? Isso era tido como prova da maior corrupção que já houve nesse país. O PC Faria reuniu uns dinheiros nos bancos aí e abriu conta falsa. Movimentavam as contas falsas. Arranjou umas laranjas, umas moças, coitadas, que movimentavam essas contas com o nome de outra pessoa. Veio-se saber depois que foi sobra de uma campanha eleitoral. Sobraram 43 milhões de reais de uma campanha eleitoral. Na campanha eleitoral do Collor. E que o PC Faria ficou com esse dinheiro e aí pagou o dentista da mulher do Collor, comprou o carrinho para o serviço do Planalto, né, para ir buscar, levar, não sei o quê, e fez aquele jardim da Dinda, contratou o jardim da casa da Dinda. Não se descobriu nada que o Collor tivesse prometido a alguém, ou que alguém tivesse comparecido perante o Collor para pleitear alguma coisa. É claro que quem deu dinheiro, como dizem que alguns deram, fabricante de açúcar, se deu dinheiro foi visando alguma coisa, mas não deu dinheiro para o Collor. Deu dinheiro para o PC Faria, que era um sabidório. Mas o crime, eu fiz um... Aliás, o Joaquim sempre cita meu voto. Às vezes eu vou no carro, como dizia o ministro Gilmar Galvão no processo 270, entendeu? Tá, e transcreve. Né? Transcreve um trechozinho do meu voto. Na ação... Nessa ação, é nessa dele agora. Sim, a ação do Collor. Ele vai buscar lá. No mensalão Ele cita aqui. É isso. O senhor compreende, então, qual foi o fundamento jurídico daqueles que votaram contrariamente o senhor, no caso do Collor? Não. Eu não me recordo. Não me recordo assim do fundamento. Né, se foi realmente a desnecessidade de um ato em troca do dinheiro. Não sei se foi isso. Ministro, eu posso pedir sua opinião com relação a um outro caso que o senhor participou? Não interessante, naquele período que eu passei no Supremo, não houve esses casos assim de grande repercussão. Eu pensei aqui no caso dos expurgos inflacionários da FGTS. Que até então trabalhadores tinham direito aos expurgos inflacionários de 5 planos econômicos, Bresser, Verão, Collor 1, Collor 2. É verdade, mas aí eu não posso dizer nada, que eu não me lembro mais dessa. Você não se recorda Como é que desse foi? caso? Não me recordo, não. Não me recordo disso mais, não. Tá? Sei que julgamos bastante isso. Eu me lembro que havia uma quantidade imensa de processos contra a Caixa Econômica. E eu, então, eu era relator de muitos, de vários. Moreira Alves também. Eu disse, Moreira Alves, vamos fazer um negócio? Vamos chamar aqui um advogado, um funcionário da Caixa para nos explicar. Porque, às vezes, a gente precisa de esclarecimento. Quando eu era juiz federal, que tinha um caso de militar, de acesso de militar, não sei o quê, de caroneamento, eu ia lá no quartel-general conversar com um coronel, ele me explicava como era isso, como é que o indivíduo concorria, e quando é que ia caroneado, essas coisas, ele me explicava, a gente lendo a lei não dá para... Foi isso, eu chamei, aí morava, é bom. Eu chamei alguém da Caixa Econômica que foi lá comigo e me explicou aquilo como era. Aí eu fiz meu voto, o Morava fez o dele, nós levamos para o plenário, não me lembro mais da argumentação qual foi, né? Eu dei meu voto, entendeu? Moreira Alves deu dele, discordou um pouquinho do meu, prevaleceu dele, né? E julgamos. E dali em diante, foi sobre a FGTS, acho que foi sobre a FGTS. O plano Bresser sobre a FGTS, essas coisas. Dali em diante, naquela época já tínhamos adotado o sistema de julgar por despacho. Como é que funciona?
é o seguinte, quando o plenário já tinha decidido um caso, os outros casos iguais, análogos, não iguais, análogos, a gente podia decidir, não precisava levar mais no plenário. E olha, rapaz, o que entrava no Supremo Tribunal de processo sobre o FGTS eram caminhões. Eu vim do recesso, meu gabinete estava literalmente tomado de processo. Eu chamei a moça, Beatriz, eu digo, Beatriz, transformaram o meu gabinete em depósito? Que diabo é isso? Não, ministro, é o FGTS que chegou. Aí não tive conversa. Né? Não levou uma semana, já estava tudo de volta. Baseado no voto que nós demos no plenário. São soluções que podem ser. E que hoje mesmo eu falei sobre isso. Lá em Ribeirão Preto, na faculdade, eu falei sobre a evolução do controle de constitucionalidade no Brasil. Desde a Constituição de 91, a primeira, até a emenda 45, que foi a última, a emenda constitucional 45. O que foi sendo criado para resolver o problema da unidade da interpretação do Supremo Tribunal Federal. Aquela interpretação que o Supremo dá para ser verticalmente cumprida por todo o juízo. Eu concluí dizendo, inclusive, a administração pública tem que cumprir o que o Supremo decide em termos de constitucionalidade. Entendeu? E foi um tema realmente eu gostei, sabe? Eu preparei isso aí, fui lá e falei para esses alunos, não sei se eles entenderam bem, porque realmente eu tinha dito, olha, é um tema de controle da constitucionalidade, que muitos alunos aqui que estão no primeiro ano, na primeira série ou no segundo ano, talvez não entendam, não vão entender, mas já quem está... Aí eu perguntei, o direito constitucional foi dado em que turma? Mas disseram, turma tal, então daí para frente vai interessar o que eu vou dizer. Aí falei sobre isso, né, com várias medidas que foram tomadas para sanar uma omissão. Que omissão? A Constituição de 91 copiou a Constituição americana. Né? Rui Barbosa era responsável por isso. Na Constituição americana, a decisão da Suprema Corte é obrigatória no país inteiro. Tem o chamado stare decisis. O stare decisis. Rui Barbosa copiou a Constituição americana, mas de uma maneira incompleta. Por quê? Entendeu que a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, de 1991, era responsável pela defesa da Constituição, entendeu? Mas não incluiu o stare decisis. De tal maneira que o Supremo decidia uma coisa e ninguém cumpria. Os outros juízes, os outros tribunais não cumpriam. Ficou 91, passou 1900. 1900. Só em 34 é que o legislador brasileiro, né, cogitou de introduzir sistema de controle. Né? O primeiro foi dizendo o seguinte, quando o Supremo Tribunal disser que uma lei é inconstitucional, o Senado Federal baixa um decreto, elimina essa lei. Eliminada a lei, os outros tribunais, juízes, não podem aplicar uma lei que não existe mais. Essa foi a primeira providência. Segunda providência, um tribunal só pode dizer que uma lei é inconstitucional pelo seu plenário. Né? E as turmas têm que cumprir a decisão do plenário, foi a segunda solução. Depois veio e as leis estaduais, que são inconstitucionais. Uma intervenção, faz uma intervenção no Estado, declara-se a inconstitucionalidade da lei. Né? Terceira solução. Quarta solução, representação de inconstitucionalidade, que cabe ao Procurador-Geral da República. Representar pela inconstitucionalidade de uma lei federal. Aí é federal também. Procurador-Geral, só ele.
o Supremo aí entendeu de introduzir no seu regimento interno uma norma que diz o seguinte: quando o Supremo, julgando uma representação de inconstitucionalidade, declara inconstitucional a lei, essa decisão tem efeito erga omnes, contra todos. Pronto. Veio a Constituição, então, de 88, que manteve a representação de inconstitucionalidade, né, mas abriu um leque, né, permitiu que a OAB, as associações de classe, entendeu, sindicatos, todos pudessem alegar inconstitucionalidade, partidos políticos podiam alegar uma inconstitucionalidade, porque só podia o procurador-geral. Aí veio e, né, possibilitou-se, né, alargou-se, né, legitimando-se todos esses entes, né, a entrar com essa ação. Foi em 88. Né, 88. Então, o que tem hoje de ação é a chamada ação direta de inconstitucionalidade. Depois criaram a declaratória de constitucionalidade. Depois a UDF, não tem um, a DPF. Criaram a DPF. Todos essas vieram depois. E a emenda 45, que é a chamada emenda do poder, a reforma do Poder Judiciário, criou a súmula vinculante, né, e criou a chamada repercussão geral. O Supremo podia pegar as decisões que ele proferiu no passado e inserir fazer uma súmula, que será vinculante para todo juiz, para todos os tribunais. E quanto aos novos julgamentos de recurso extraordinário, depois da emenda 45, né, criou a chamada repercussão geral. O Supremo primeiro verifica se o recurso, né, é um recurso que interessa não somente do ponto de vista econômico, político, social, tem que satisfazer esse requisito. E quando o Supremo entende que satisfaz o requisito, os outros processos iguais que estão nos tribunais param para esperar julgar o recurso extraordinário. Julgado o recurso extraordinário, aplica-se a solução para os demais processos que estão paralisados. Né? Eles são rejeitados, os recursos. E a última parte da minha palestra hoje foi o seguinte: e a administração pública, né, é obrigada a cumprir quando uma decisão do Supremo que diz que uma lei é inconstitucional? Aí eu entendi, não só ideia minha, mas de uma grande parte do Supremo Tribunal, né, de que é obrigado a administração pública. E aí eu fui buscar um despacho do ministro da Fazenda, do Mantega, dizendo o seguinte: quando houver um processo na esfera administrativa, né, e que for decidido de acordo com o Supremo Tribunal, a administração não pode recorrer. Então, está proibida de recorrer, porque a decisão foi de acordo com o Supremo Tribunal, a administração não pode recorrer. E isso, o Conselho de Contribuintes é o órgão, vamos dizer, que mais interessa à população, ao público, aos contribuintes, né? E o Conselho de Contribuintes também incluiu no seu regimento interno uma disposição dizendo que o Conselho, entendeu, decide se a matéria já foi apreciada pelo Supremo Tribunal, o Conselho é obrigado a adotar. Então hoje é pacífico que a administração é obrigada a cumprir as decisões do Supremo Tribunal. Isso é pacífico hoje. Achei interessantíssimas as suas posições, mas aí estamos aqui hoje, no dia de hoje, a gente volta no tempo para 2003. Foi, portanto, seu último ano no Supremo. Eu era vice-presidente. Marco Aurélio era o presidente. E Marco Aurélio foi muito bom comigo. Ele sabia que eu não podia chegar à presidência, que eu ia completar os 70 anos antes de ser
de assumir a presidência, o que é que o Supremo fez? Numa sessão, me elegeu, né, como candidato à presidência. Eu, na hora, agradeci, eu digo, mas vamos deixar de brincadeira. Levei da brincadeira. E foi uma surpresa? Não, aquilo ali, senhor presidente, agora, senhores ministros, vamos agora eleger o futuro presidente do Supremo. Né? O candidato pela ordem de antiguidade é o ministro Gilmar Galvão. Né? Aí fizeram a votação, eu fui eleito. Mas aí eu disse, vamos deixar de brincadeira, eu vou sair dia 1º de maio, dia 2 de maio eu estou fora, não tem condição. Aí pronto, passou. Mas o Marco Aurélio foi muito meu amigo, me deixou dirigir o Supremo por uns 3 meses, mais ou menos. De dezembro, mês de janeiro, mês de fevereiro e depois o mês de maio. Eu exerci a presidência do Supremo e andei. Um dia eu entrei na sessão, perguntei ao secretário, tem muito mandado de segurança aí para julgar? Tem. Tem uns 15 mandados de segurança. Veja só, 15 mandados, não era nada. Eu digo, então vamos hoje julgar os mandados de segurança todos. Aí, né, abri a sessão e fui chamando os mandados de segurança. Ministro relator, ministro fulano tal, relator do mandado de segurança tal. Julgou, julgou. Ministro relator, julgando todos os mandados de segurança. Pertence depois e disse assim, que história é essa de sessão de segurança? Por que o pertence? O mandado de segurança é uma coisa, é uma ação de urgência. Quem entra com mandado de segurança é porque tem pressa. Né? É para salvar um direito líquido e certo que está correndo o risco de perda, de sacrifício. Portanto, eu não me conformei com esse mandado de segurança aqui, aguardando julgamento, julgamos tudo, acabou. Tem mais julgamento aqui de mandado de segurança. Ele disse, foi bom. E acabamos com o mandado de segurança. Mas assim bem ali, não há dificuldade nenhuma, entendeu? Não houve caso também, um caso grave, que eu tivesse que presidir uma sessão tumultuada, nada, nunca houve nada. Era pá, entendeu? E eu sou muito grato ao Marco Aurélio que me deu essa oportunidade. Eu também não tinha essa ambição de presidir o Supremo, não, sabe? Não tinha, não. Eu sei que outro dia encontrei a Ellen em São Paulo, ela disse, a melhor cadeira no Supremo Tribunal é a 11ª, que eu entendi, a presidência. Mas eu nunca entendi assim, não.